do estudar. Quando eu vou, seja para fazer uma palestra, ou enfim, eu vou estudar, eu começo a me planejar, me preparar espiritualmente para que eu possa, então, ali absorver esse conhecimento. Mas não é apenas absorver um conhecimento, é se preparar. E como se prepara? Quando eu chego na casa, o nosso irmão nos recebe, a nossa irmã também, com todo carinho, me recebeu, e se abre um campo vibratório. Palestra, tema, porta estreita, e eu vou conversando com o irmão. E aquilo, ele vem contando cada momento da casa, 7 meses. É estar naquele momento junto com ele, para sentir o que ele está sentindo. Todo o estudo, todo o preparo para a palestra se faz naquele momento, de sentir o outro. Quando eu digo isso, é para que vocês possam também perceber que aquilo que vocês vão ler, seja da obra básica, seja, enfim, um romance, mas quando você for conversar com o outro, o que vai ser mais importante? É o que você vai sentir do outro. A referência das obras básicas de Kardec são fundamentais. Mas ter só o conhecimento serão apenas palavras sobre palavras. Mas a partir do momento que você tem Kardec e tem para com o outro um sentimento de amor, é diferente. Então percebe que estudar não é apenas debruçar e decorar. Eu li 30 livros no ano, li 2 livros por mês, mais, enfim. E fiz palestra, corri para uma casa, corri para outra, e não consegui conversar com ninguém da casa. Entrei pela porta e saí por esta. O que me valerão quando chegar no mundo espiritual e correr a ficha de palestra e me perguntarem no mundo espiritual: ô João, quantas palestras? Quando você estava nessa casa, você conheceu alguém aqui? Ah, essa aqui? Não, essa aqui não me lembro. E essa outra de baixo? Talvez, mas não. Corre a ficha. Não lembrar de nenhum. Que vergonha. Mas o ego inflamado das palestras, quando eu olhar para aquilo tudo, vão me desmoronar. Vão me mostrar que todo estudo, que todo conhecimento, de nada me valeram. Apenas para me fazer um ego inflamado. Passar pela porta estreita é ter o conhecimento e, principalmente, a humildade de ser o próprio conhecimento na fraternidade para com o outro. E aí a porta estreita. Porque você vai ter que expurgar orgulho, vaidade, tudo. Quando eu falo isso, não estou falando do João, mas eu estou falando uma reflexão. O que é a doutrina, senão o amor? Se Kardec vem e traduz para nós o Evangelho da forma como está na obra, ou nas obras de Kardec, o que é senão o amor? Como que eu posso falar de doutrina espírita e não sentir para com o outro o amor? Então, quando temos
o estudo, temos que ter um tempo para estudar. Vou precisar abrir mão de algumas coisas. Se eu for abrir mão de algumas coisas e ficar, agora vou ter que deixar de fazer isso que eu tanto gosto, também não vai resolver. É uma mágica. Olha, eu vou estudar. Eu vou escolher um horário, um dia que eu esteja preparado para aquilo. Eu não posso simplesmente falar, não, agora acho que eu vou pegar um livro, agora acho que eu vou estudar um pouco, vou ler um pouco. Eu estou falando dentro de uma questão de estudo. Não simplesmente no sentido de você pegar um livro, fala, vou ler, não. É dentro de uma profundidade maior. Então, quando você abre mão de um tempo que você vai deixar de algo que você gosta de fazer para o estudo, é porque você já está começando dentro de você expurgar algo que você está agora tendo, digamos assim, uma percepção para com aquilo. Talvez isso já não seja tão necessário mais para mim, tanto quanto esse momento de estudo. E aí, se você começa a pensar desta forma, obviamente, a sua forma de vibrar muda. Começa a ter uma outra composição vibratória em teu espírito. Começa a mudar algumas coisas dentro de você. Talvez você não perceba. Mas quem vai convivendo com você, fala, nossa, está mudando. Você está diferente. Né? Não estou falando fisicamente, né? Mas é nessa vibração. Então isso é importante a gente perceber. E quando a gente fala do estudo e deixar de fazer aquilo que muitas vezes a gente gosta também é passar pela porta estreita, porque você tem que abrir mão de algumas coisas que antes para você, no bom sentido da palavra, era sagrado. Então vejam, quando eu deixo de fazer coisas que eu gosto, gostaria de deixar de fazer, mas sei que aquele estudo é que irá dar uma base, para que eu possa compreender o significado da minha reencarnação. Compreendendo isso, compreenderei que passar pela porta estreita tem um significado que não é apenas sofrimento, mas sim de uma compreensão do meu próprio processo reencarnatório. Volto a dizer, não é o outro, sou eu. E aí, quando eu percebo esse movimento, eu vou começar a entender, então, um pouco da minha própria vida. Por que eu sou desse jeito? E aí eu começo a pensar como eu sou. E aí, nos descobrindo, fica mais fácil, de você começar a trabalhar em você mesmo as mudanças. Se o outro diz para você mudar, fica muito difícil, porque você sempre vai ter alguma coisa para colocar ali, no sentido, agora não posso, agora não dá, não consigo, eu não entendo. Enfim, vão parecer 1000 desculpas. Mas quando é você que ali naquele estudo se propôs a te conhecer e vem algum amigo espiritual naquele momento, intuindo naquele momento daquela reflexão, você vai se enxergar. E quando você começa a se enxergar, vem os questionamentos. Quando vem os questionamentos, as dúvidas, daí a importância de uma casa como essa, dos estudos, é o momento onde você vai compartilhar as suas angústias, as suas dúvidas. Eu falo compartilhar porque às vezes as pessoas ficam, eu tenho vergonha de perguntar, tenho medo. Não, compartilhe, porque o compartilhar significa que o outro também tem a mesma dúvida
E também está com a mesma vergonha, o mesmo medo de falar. Então compartilhe. E ao compartilhar, vem outras trocas, outras informações, você vai se sentindo mais leve, vai começando a crescer. Está passando pela porta estreita. Mas como dissemos no início, não é só passar pela porta estreita. Está se identificando com aquele momento da sua vida. Isso que é o mais importante. Volto a dizer, passar pela porta estreita com lamentações, com desgosto, com amargura, não vai ter essa evolução, não vai ter esse conhecimento, embora se aproprie de um conhecimento. Então é importante a gente entender que esse conhecimento que nós estamos falando é um pouco aquele conhecimento quando André Luiz chega no mundo espiritual e ele fala, eu sou médico, pode deixar que eu vou ajudar. Pum, caiu do lado, tiveram que socorrer ele também. Tinha um conhecimento. Mas qual que era o conhecimento? Teórico, prático. Não tinha o conhecimento do amor. Tudo era pragmático. O único momento, né, que assim se pode dizer de amor que ele teve, né, e é muito em bom sentido da palavra, engraçado, é quando a própria secretária dele deixava aquela pessoa, né, entrar no consultório, ele olhava só de canto para a secretária, tipo, né, poxa, né? Mas foi a única que fazia a prece para ele. Porque os outros entendiam que ao pagá-lo, estava quite a dívida. É esse conhecimento que nós estamos falando, que não tem pagamento, tem sentimento. E esse, só o amor. Só o amor paga. Porque é uma troca intensa de vibração. Vem de vibração. Por que vem de vibração? Quando ele vai lá, né, e começa a ver quem rezou para ele, e quando aparece ela no filme, rezando para ele, é a vibração dela. Isso é passar pela porta estreita. Melhor passar pela porta estreita aqui do que chegar lá e ter que passar pela porta estreita lá, nesse aprendizado que André Luiz teve que fazer. Esse mundo, no sentido, né, físico no qual nós estamos, nos traz uma reflexão, muitas vezes, pela mídia, né, de sofrimento, de tortura, de um monte de coisa. Quando olhamos para com esse mundo e abrimos uma casa como essa, embora lá fora possa estar falando de tragédias, guerras, fome, enfim, tantas questões, aqui vai falar de amor. E é esse amor que traz sustentação ainda para que a terra ainda seja esse lar que é para todos nós. Mas, continuando, né? Então, o significado não é apenas sofrimento, mas sim uma compreensão do meu próprio processo reencarnatório. Porque eu vou procurar entender a porta estreita como um significado para a vida. E é muito amplo ainda para nós. Precisamos começar a compreender a porta estreita para com as minhas necessidades de um processo evolutivo, espiritual. Então isso que é importante. Nós precisamos compreender a porta estreita não com um olhar de alguém encarnado, mas esse espírito, enquanto numa matéria física, entender num processo evolutivo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: